No domingo passado, lançamos o tema do ano: Deus e seu reino. O pastor Décio e o pastor Hélio, no último domingo, introduziram para nós o conceito do reino de Deus. Este tema irá amarrar todas as mensagens que faremos ao longo deste ano de 2023. Neste mês de março, o nosso tema é o Senhor do Reino. Nós buscaremos focar nossas mensagens na pessoa de Jesus, o Senhor do Reino, e em seus ensinos. O tema da mensagem de hoje é Jesus, a revelação de Deus como pessoa. E para a meditação do nosso tema desta noite, eu quero convidar vocês então à leitura de 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém? Iniciaremos nossa reflexão com a afirmação de João que Jesus é o Logos. Então esse é o primeiro ponto de nossa mensagem de hoje. Jesus é o Logos. E eu vou ler novamente 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra. Palavra, no grego, logos. Então eu estou falando da palavra da vida, logos da vida. Podemos observar que João inicia esta epístola da mesma forma que ele iniciou seu evangelho, com a frase inicial apontando para o princípio de tudo. Assim como Gênesis 1:1. Quando você então abre a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, o capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito lá: no princípio criou Deus, e assim prossegue o texto. No princípio criou Deus. Não é por acaso que o apóstolo João inicia a epístola que nós lemos, sua carta, e o evangelho que ele também escreveu, João, da mesma forma que Gênesis. Certamente João esperava que aqueles que lessem o seu evangelho, a sua carta, e que já tivessem tido algum contato com a Torá, associasse a pessoa de Jesus, o Logos, a quem ele está apresentando, com o Deus Criador dos céus e da terra. Certamente, João também estava pensando aqui naqueles leitores judeus que tivessem contato com o seu evangelho ou com a sua epístola. Judeus que estavam espalhados pela igreja cristã em seus dias.
A tradução da palavra logos, em nossas versões bíblicas, né, que nós encontramos no português, para verbo ou palavra, é inadequada. Visto que estes termos não dizem nada com relação ao significado real do termo logos, no contexto em que foi escrito pelo apóstolo João. Quando nós tomamos a nossa Bíblia, agora traduzida para o português, então, em vez de você ler lá a respeito do logos da vida, você lê da palavra, ou algumas versões do verbo da vida, você certamente não entende. Por quê? Porque não te traz, nesta tradução, o verdadeiro significado do que é a palavra logos. Certamente não encontrando um termo para explicar em uma palavra, eles usaram então verbo ou palavra para a tradução de logos. Mas então vamos entender um pouquinho o que é logos para os gregos nos dias de João. Logos significava a ordem imanente no universo. O princípio que dá forma ao mundo material, ao cosmos. Logos é a expressão de uma força ativa, um poder criador. Os gregos acreditavam que esta força, este poder imanente em Deus, é que criou e que mantinha a ordem do universo, do cosmos. João estava dizendo para os leitores gregos que esta força ativa, este poder que sustenta o cosmos, que sustenta toda a vida criada, se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. Que essa força sustentadora da vida é a própria vida. É isso que João estava falando, ele é a própria vida e ele se manifestou em carne entre nós. Então ele estava dizendo aos gregos e judeus que viessem a ler o seu evangelho, que este poder sustentador e criador de toda a vida era Jesus, o Filho unigênito de Deus, conforme ele afirma em seu evangelho, João capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra, o logos. Então eu vou começar a ler no local da tradução logos. Então diz: aquele que é o logos tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra unigênito significa o único gerado. O que João está afirmando é que Jesus é o único filho de homem gerado pelo próprio Deus. Ele está se referindo à encarnação de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Mas Jesus, segundo o próprio João, já existia desde o princípio. E tudo foi criado por ele. Assim ele começa então o evangelho, e assim ele começa a sua epístola que lemos, exatamente querendo mostrar que Jesus já existia desde o princípio, antes do princípio, e que tudo se fez por meio dele, mas que ele é o Filho unigênito, aquele que foi gerado pelo Deus, que se fez homem, que se fez carne, que habitou entre nós.
Isso é algo extraordinário. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Você pensa automaticamente, houve luz. Mas de onde? Como que essa luz surgiu? Como? Jesus, o Logos, foi o agente que trouxe a luz. Quando Deus disse, haja firmamento e separação das águas, Jesus foi o Logos, o agente que realizou essa obra. Jesus é o Logos, Ele é a vida, o poder sustentador de toda a criação. A primeira grande afirmação de João aos seus ouvintes é que este poder, todo este poder, é Deus. Essa é a primeira afirmação que ele quer deixar claro. João afirma claramente essa verdade. Vejamos então as afirmações de João em seu evangelho a respeito dessa verdade. Nós vamos agora para o evangelho de João. João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era aquele que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está dizendo que o Logos estava com Deus, isto é, para aqueles que estavam ouvindo ou lendo agora as suas palavras, eles estão entendendo que aquela força operante, sustentadora e criadora de toda a vida, de todo o cosmos, de todo o mundo, Logos, era Deus. Não é só uma energia, ele era o próprio Deus. E aí ele diz, ela, o Logos, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Logos. A luz, o firmamento, a separação das águas, os astros, a vegetação, os animais e também nós, seres humanos, fomos feitos por ele. E segundo Paulo, para ele. Veja a continuidade da fala de João, no primeiro capítulo ainda do seu evangelho, no verso 18. Diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, se referindo então a Jesus, o Logos, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Neste verso, João afirma claramente que Jesus, o Logos, é Deus, é o Deus unigênito. Então nós não podemos duvidar desta verdade. Qualquer afirmação que colocar dúvida sobre a divindade da pessoa de Jesus, do Logos, é obra do espírito do anticristo que opera em nosso mundo. Ninguém pode ter dúvida alguma de que Jesus é o Deus, e é o Deus que se fez carne. Essa é a segunda grande afirmação de João para os seus ouvintes, que este Deus, o Logos, se fez carne e habitou entre eles. E nosso segundo ponto, agora nós iremos refletir nesta grande revelação de João a respeito de Jesus. O Logos é uma pessoa. Veja, novamente comigo, a primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 2, diz, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestadas. Estas palavras descritas aqui por João, no verso 2 que lemos, são impressionantes. E elas contêm uma força, uma verdade tão profunda,
que eu tenho dificuldade de descrevê-las a vocês. Eu confesso que eu tenho dificuldade. Como eu posso explicar a vida se manifestou? Aquela força operante, o Logos, que trouxe à existência os astros, todo o cosmo que nós conhecemos, que trouxe à existência todas as espécies de vegetais, de mata, de animais, de aves, todo esse poder que trouxe vida, incluindo as nossas vidas, se manifestou em carne. Isso é algo assombroso. Como explicar, né? João diz: nós a vimos. Esse poder todo, nós a vimos. Ele está se referindo à pessoa de Jesus, que estava encarnado. O apóstolo Paulo diz assim que na forma humana de Jesus estava contido toda a plenitude de Deus. Você consegue mensurar isso? O próprio Senhor Jesus chega a afirmar de si mesmo: eu sou a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Você já pensou? E João estava ali agora dizendo, o Logos, essa vida, isso tudo que sustenta este mundo criado, estava ali, numa forma humana. E que coisa assombrosa, ele está dizendo assim: eu toquei nele, apalpei essa força poderosa, esse que é Deus, eu apalpei. Eu falei com ele está dizendo, eu ouvi ele falar comigo, que coisa tremenda. A vida eterna, criadora e sustentadora de toda a criação, de todo o cosmos, se fez homem como eu e você. Abriu mão, né, diz o texto bíblico de Paulo, que ele se esvaziou de toda a sua natureza divina, abriu mão disso tudo para se fazer como eu e você. Eu acho isso assombroso demais. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso, entender isso. Eu não sei como explicar talvez isso, por isso eu disse, eu não sei como explicar. Imagina o Big Bang. Imagina aquela explosão de energia toda. O Logos. Toda a energia, todo esse poder. Por trás de tudo isso, existe uma pessoa agora. Todo esse poder concentrado nessa pessoa, Cristo. Toda a energia que move esse mundo. Quando você está passeando e você está com o seu carro passando por meio de, quem sabe, daquelas palmeiras, bambuzais, eu não sei para onde você passeia normalmente, você vai passando, você vai vendo o vento soprando e aquelas árvores balançando com o vento para cá, é vida se movendo, tudo isso é Deus. Você consegue mencionar? Porque a gente olha para Deus de uma forma muito humanizada como nós. Mas Deus é muito mais disso tudo que você consegue perceber. E Deus está se movendo nisso, fazendo a vida se mover. Quando você entra e assiste, né, aquelas filmagens, eu acho vislumbrante. Eu amo ficar vendo aquelas coisas da natureza. E eu fico vendo aqueles peixes e cardumes, e vira para a direita e vira para a esquerda. Eles vão numa espécie de dança. Você vê a mão e o movimento de Deus em todo o sistema, fazendo que o mundo se manter vivo. Tudo isso é Deus.
Mas esse Deus, Ele não é essa energia, não é só aquele vento que passou quando Elias estava lá, veio o vento. Ele não é só isso, Ele é uma pessoa, e é aí que está a coisa toda. Porque quando a gente só pensa na explosão, você pensa na energia, mas você não percebe que nesta energia está a vida. Essa vida é Deus, mas essa vida se manifestou numa forma humana para falar comigo e com você. Por isso que eu falo, como eu conseguiria explicar isso para você? Eu não sei nem se você está entendendo. Talvez você está olhando e falando, esse pastor é louco da cabeça. E eu vou te entender. O apóstolo estava dizendo aos seus ouvintes, e isso serve para mim e para você hoje, exatamente isso, o Logos, essa energia toda operante no cosmos, que sustenta tudo, que faz o firmamento, é uma pessoa. Ela fala, ela pensa, ela tem sentimentos, ela é inteligente, ela não é só uma energia, é muito mais do que isso, é uma pessoa. Uma energia não é pessoa. Por isso que eu não quero que você pense só em uma energia, embora eu estou tentando te mostrar isso, eu quero que você entenda que Deus é muito mais do que isso. Uma energia é uma coisa gerada pelo movimento dos átomos em uma molécula. Você já deve ter estudado isso lá em química. E aí, quando vários átomos começam a se movimentar, um com o outro produz energia. A energia não tem consciência. A energia pode ser de diversas formas, né? Energia elétrica, energia solar, energia... Mas ela não tem consciência, ela não tem sequer existência de si mesma, ela não sabe que ela existe. Nossa, eu sou energia, eu existo aqui, que coisa. Não sabe, energia não tem isso. Energia não tem desejo, energia não se entristece, né? Porque você não quis usá-la hoje. Ou porque você usou demais ela hoje, né? Ela vai ficar brava com você. Não, a energia não tem, é uma coisa, não tem vida. Você se comunica com uma energia? Alguém aqui, porventura, já desabafou algo da sua vida com uma energia? Você senta na frente da tomada, por exemplo, lá da sua casa, e fala agora com a tomada, né? E vai fazer com ela uma terapia, sessão de terapia. Não, porque energia não tem vida. Energia não é um ser inteligente. E João quer deixar claro que o Logos, ele é capaz de se relacionar conosco. Portanto, o Logos é um ser pessoal. Esta vida, esta energia é Deus. E este Deus é um ser pessoal. É isso que João está querendo que nós entendamos. O apóstolo passa então a mostrar que este Deus pessoal se tornou carne e osso. O seu nome era Jesus. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Jesus, o Deus então pessoa, o Logos pessoa, se encarnou por amor a mim, a você, a nós seres humanos. Ele assumiu essa forma humana, fraca, a nossa, né, natureza humana, para nos salvar da condenação eterna. Se você crê nesta verdade, na obra salvadora que Ele realizou na cruz, e o reconhece como Senhor, a quem você então deve render a sua vida, você será salvo da morte eterna. Mas aí ele vai além nessa afirmação dele. Então ele diz, Jesus é o Logos é uma pessoa, e agora ele quer mostrar para nós que o Logos quer ter comunhão conosco. E esse então é o terceiro ponto da nossa mensagem de hoje. Jesus, o Logos, é uma pessoa que quer ter comunhão conosco. Veja as palavras da primeira epístola, 1 João 1, versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco.
Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, após afirmar que Jesus é o Logos e que Ele é uma pessoa, Ele afirma que Jesus, o Logos que se fez carne, deseja ter comunhão conosco. Tinha uma comunhão com Ele e Ele está proclamando essa verdade para que nós também tenhamos a mesma comunhão agora. Que coisa tremenda! Este desejo de Jesus está expresso no ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Esse desejo de se relacionar com o ser humano está expresso. Essa é a razão que leva João a proclamar que viu e o que ouviu de Jesus. João estava obedecendo ao ide agora de Jesus. Se Jesus é o Deus pessoa e deseja ter comunhão com você, a pergunta que eu levanto hoje para você é: qual foi a última vez que você ouviu Jesus? O que Ele falou para você? Jesus é uma pessoa. João está ensinando isso para nós, não temos dúvida, está aqui. Jesus é uma pessoa. Ele é Deus, que se fez carne, é uma pessoa. E quer se relacionar conosco. É por isso que Ele proclamou essas palavras. Ele quer se relacionar comigo, com você. Ele não é uma energia. Ele é poderoso para realizar o que desejar. Mas é uma pessoa, não é uma coisa. Volto então a perguntar: quando foi a última vez que você sentiu Jesus te tocar? Quando foi a última vez que a voz de Jesus fez a sua alma se derramar? Quando foi a última vez que você chegou a Jesus cheio de medo e a sua alma então foi tomada de paz e coragem? Quando foi a última vez que você estava com o seu coração cheio de raiva de alguém? Você estava querendo se vingar, bater em alguém? Mas então você começou a orar e falar com Jesus. E quando você se levantou da presença dele, o seu coração estava cheio de compaixão e amor por aquela pessoa a quem você estava anteriormente com raiva. Quando foi a última vez que você mudou o seu pensar a respeito de um assunto, de uma posição, ou quem sabe mudou até o sentimento a respeito de algo, porque no seu encontro com este verbo vivo, este Logos, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, Deus unigênito, o seu olhar tomou uma nova forma a respeito daquele assunto. Você mudou, porque Ele te mudou. Quando foi a última vez que você deixou de fazer algo, ou de falar algo, porque se sentiu constrangido pela presença de Jesus? Quando temos comunhão com outra pessoa, nós falamos com ela e nos deixamos ser tocados por ela. Quando temos comunhão com alguém, nos sensibilizamos, né, com a sua dor,
nos alegramos com a sua vitória. Quando nos relacionamos de forma íntima com alguém, aquela vida passa a interferir no nosso pensar, no nosso sentir, na nossa existência. Interfere em nossa história. Quando nós temos comunhão com outro, uma outra pessoa, ela se torna parte de nós. Quando nós temos comunhão com uma outra pessoa, e eu estou falando de comunhão, que é o que Cristo quer ter conosco. Quando nós temos comunhão com outra pessoa, nós nos deixamos ser vulneráveis, para que aquela pessoa possa nos conhecer de fato e verdade. E assim ela possa nos ajudar a nos tornarmos melhores. Eu não sou uma pessoa amável. Se engana, né? Se olhar aqui para mim e achar que eu sou uma pessoa muito amável. Não, não sou. Existem muitas portas fechadas dentro da minha alma. E eu vou tomar aqui a liberdade de dizer, a Silvana, minha esposa, às vezes, sem perceber, ou eu penso que ela faz sem perceber, tenta às vezes abrir estas portas. E eu reajo instintivamente, não permitindo que ela abra algumas dessas portas. Há coisas dentro de mim que eu tenho vergonha. Existem outras que eu tenho medo de trazer à tona, porque dói na minha própria alma. Eu carrego sentimentos que muitas vezes penso até já ter vencido e ter me livrado deles, e de repente quando eu vejo, aqueles sentimentos estão novamente interferindo na minha história, na minha pessoa, e eu preciso novamente lidar com aquela realidade e tratá-las. Contudo, a Silvana é a pessoa em quem confio. Acredito que ela sempre deseja o melhor para mim, independente dela estar correta ou errada algumas vezes nas suas posições. Algumas vezes, então, na minha jornada, eu tomo decisões baseadas nas palavras dela e na percepção dela. Ela é parte de mim. E ela acaba, mesmo talvez sem saber ou sabendo, interferindo, sim, na minha vida. Porque eu a amo, porque eu tenho comunhão com ela. Ela é parte de mim. Ela é minha esposa. Eu quero fazê-la feliz. E eu também quero protegê-la. Às vezes quero poupá-la de algumas coisas, nem sempre consigo. Ela percebe e ela insiste para que eu exponha as coisas. E às vezes eu não quero, porque eu sei que vai feri-la. Mas ela é a pessoa com quem eu tenho mais comunhão. É minha metade, né? Como dizem. Mesmo que em minha alma eu ainda tenha partes fechadas para ela e para qualquer outra pessoa. Se vocês me perguntassem o que a Silvana me falou nesses últimos dias, aí eu respondesse assim para vocês, Silvana, eu fico pensando, ela não me falou nada, não me lembro, falou nada não. Vocês aí olhar para mim meio assim, desconfiado dessa comunhão, né? Agora imagine se vocês me perguntassem assim, o que a Silvana falou para você nos últimos 30 dias? Eu falei, Silvana, 30 mas eu nunca pensei que a Silvana falou alguma coisa para mim nesses 30 dias.
será que a gente se encontrou durante esses 30 dias? Acho que ela deve ter falado alguma coisa lá, o arroz queimou, sei lá, não sei. Aí vocês vão olhar para mim, vocês vão falar assim, você precisa ir para um aconselhamento de casais. Está precisando de um tratamento. Porque como que eu posso falar que eu tenho comunhão com alguém se eu nem ouço o que ela fala, se eu nem estou atento aos seus anseios, seus desejos? Aí você quer dizer que tem comunhão com essa pessoa? Eu não vou contar o que ela me disse na última semana, mas eu fui ter uma conversa com meu filho por causa das palavras dela. Ela sabe. As palavras dela me levaram a fazer algo que eu não iria fazer se ela não me dissesse. Quando nós temos comunhão, quando nos relacionamos com outra pessoa, nós somos influenciados por esta pessoa. Mas não é só na questão de influenciar, é porque nós consideramos o que aquela pessoa fala para nós. Muitas vezes eu faço, e às vezes deixo de fazer coisas por amor a ela. Mas nem sempre eu exponho isso a ela. Eu não vou ficar falando para ela, estou fazendo isso por causa de você, estou deixando de fazer isso por causa de você. Mas a pessoa dela está sempre no meu coração. Eu sempre vou tomar atitudes, eu penso nela. Ainda que eu tenha portas fechadas em minha alma, a Silvana continua sendo para mim a pessoa mais importante, a ponto de me mover na história, levando em consideração as suas palavras, seus sentimentos. E eu a amo. E eu considero as suas vontades nas minhas decisões. Assim como você se relaciona com seu cônjuge, Jesus é uma pessoa que quer se relacionar com você. A Bíblia compara a nossa relação com Jesus a uma relação conjugal. Por isso eu estou aqui abrindo um pouco do meu coração a respeito da minha relação com a Silvana. Isso significa que Jesus é apaixonado por você. Ele te ama a ponto de se doar inteiramente por você. E Ele provou isso, morrendo na cruz por você. A diferença da minha relação com Jesus e da minha relação com a Silvana é que eu não consigo impedir Jesus de entrar na escuridão da minha alma. E não é porque muitas vezes eu quero abrir a porta, mas é porque Ele vai lá e força essa entrada. Assim como Ele fez com a mulher samaritana. A mulher chegou lá para Ele, diante do poço. Começa uma conversa, Ele vai até que Ele chega e toca. Chama o seu marido. Ele vai mexer naquilo que é a escuridão da alma daquela mulher. Ele faz isso com a gente. Mas eu agradeço Ele por fazer isso comigo. Ele atravessa as portas fechadas da minha alma. Ele não precisa de chave. Então Ele começa a me fazer perguntas. E muitas vezes eu sento lá no sofá nas madrugadas e vou tentando responder as perguntas que Jesus me faz. E através dessas perguntas Ele começa a me apontar caminhos que vão me ajudando a iluminar a escuridão daquele cômodo da minha alma. Às vezes eu caio em lágrimas. Às vezes eu me sinto culpado. Às vezes eu não consigo discernir a dor que me aflige. Eu nem sei explicar porque existe aquela dor dentro da minha alma. Está ali. Me incomoda, me fere. Eu nem sei porquê. Eu falo, Jesus, eu não sei porquê. Mas isso me incomoda demais. Mas no final de tudo, uma paz, sempre, uma paz invade o meu ser.
E parece que eu sempre ouço a voz do meu amado me dizendo: filho, levanta, continua a tua jornada, eu estou contigo, creia, somente isso, confia. Então eu devagarinho, eu começo a tentar abrir estas portas, mas às vezes assustado, talvez por uma palavra, ou por uma reação, ou simplesmente pelo próprio medo ainda que está lá dentro de mim, eu bato a porta novamente. Mas não demora muito para Jesus me pegar logo numa madrugada de novo e vir me levar mais uma vez a começar a abrir aquela porta. E aos pouquinhos aquela porta fechada vai criando uma fresta. E o mais interessante é que eu percebo que na medida que essas portas ficam entreabertas, aos poucos ela vai entrando luz ali, vai criando fresta. A minha relação com a Silvana vai amadurecendo, vai se tornando mais doce, mais amável. Aos poucos ela vai acessando áreas da minha vida e conhecendo um Cornélio diferente. Jesus vai fazendo isso. Se você vive uma relação com Jesus, eu pergunto novamente: qual foi a última vez que você ouviu a voz do seu noivo? Qual foi a última vez que a sua alma se rompeu de alegria com o toque do Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que você realmente percebeu que Jesus falou com você, de fato e verdade? Talvez por meio de uma pregação, e talvez, quem sabe, Jesus está falando agora com você, e você está sentindo essa queimação no seu coração. Qual foi a última vez que de repente você recebeu um telefonema e você sabe que a pessoa que estava do outro lado estava ali porque era Jesus usando ela para falar com você? Ou qual foi a última vez que Jesus falou com você num sonho, uma visão? Ou quem sabe qual foi a última vez que você abriu a palavra e a palavra saltou, né, como alguns gostam de dizer, se tornando viva diante de você, e você viu Jesus ali, o Logos. Qual foi a última vez que você abriu mão de si mesmo, por amor, para fazer a vontade dEle, porque você entendeu que Ele estava falando para você algo, e você abriu mão daquilo que você ia fazer, para fazer a vontade dEle? Você ouviu, você discerniu a voz dEle. Qual foi a última vez que você discerniu Jesus na sua vida? A última vez que Ele atravessou a porta fechada da sua alma, para te ajudar a abri-la? Jesus, o Logos, é uma pessoa, e quer ter comunhão com você. Você está entendendo? Ele quer ter comunhão com você, Ele é uma pessoa. Qual é o nível de intimidade que você tem com Ele? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Por favor, entenda. Isso aqui é um livro chamado Bíblia. A Bíblia é um livro impresso. Você vai lá na Sociedade Bíblica e tem pilhas lá de Bíblia, das mais diversas versões. Esse livro foi escrito por homens usados por Deus. Mas esse é um livro.
Este livro revela para você Deus, suas características, vontade. Você vai conhecer Deus. Mas, Bíblia, fala comigo. Bíblia, fala comigo. Você está se relacionando com um livro impresso, ou você está se relacionando com Jesus, o Deus vivo de carne e osso, que se move nessa história? A Bíblia revela para você Jesus, mas você precisa ter uma relação pessoal com Jesus. Você precisa sim se deixar ser tocado por Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus que entra e invade a sua alma, que cura a sua ferida. Você precisa ter um toque com Jesus. João diz: eu vi, eu ouvi, eu apalpei. Esse Jesus quer tocar na sua alma hoje. Esse Jesus quer curar a sua ferida. Esse Jesus quer entrar na sua história. Mas esse Jesus não está preso simplesmente a um livro. Jesus é uma pessoa que quer te amar, que quer te abraçar, que quer chorar com você, que quer te levantar quando você estiver fraco, que quer te conduzir a uma vida nova com Ele. Jesus é uma pessoa. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Esse Logos subiu para encontrar ao Pai. E aí Ele diz: eu enviarei o Espírito, o meu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele fará morada em vocês. Ele vos ensinará, Ele vos consolará. Ele é uma pessoa que agora está operando em mim e em você que crê. Ele é pessoa. Ele quer se relacionar com você. Glória a Deus. Ele quer que você conheça Ele. É hora de você falar: Jesus, eu quero me derramar. Eu quero que o Senhor me toca. Eu quero que o Senhor entre nos mais, todas as portas que estiver fechadas na minha alma. Eu quero que o Senhor, se for preciso, me arrebenta para me curar. Me faz novo. Eu quero. Eu vou ler para fechar essa mensagem com vocês. 1 João 1:1. Eu vou terminar. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito do Logos da vida. Não temos e nem teremos nesta era presente o privilégio que teve João, que teve Pedro, que teve aqueles homens, de ouvir, de ver, de tocar em Jesus, o Deus Filho, em sua forma encarnada. Jesus não descerá do céu para conversar comigo ou com você. Ele não irá se manifestar a você como se manifestou a Tomé. Você não vai tocar nele nem em suas chagas. Entretanto, Ele quer se revelar de forma real a você, porque Ele é real, é uma pessoa. E a pergunta então que eu vou fazer para concluindo com vocês aqui: o quanto Jesus é real para você? Quais são as suas experiências reais com Jesus? Quando Jesus foi onipotente na sua história? Quando que Jesus foi onipresente para você? Quando que Jesus foi onisciente para você? Quando Jesus deixou de ser um objeto de um estudo de escola bíblica dominical ou de um curso teológico e Ele se tornou real para você? Um Deus vivo. Jesus irá se manifestar sim de forma real para você. Se você ficar atento e percebê-lo dentro da sua história, Ele vai se manifestar através de um médico, estudando, quem sabe, ou cuidando das suas chagas, das suas enfermidades. Ele vai se manifestar de forma real através de um irmão, de uma irmã operando um milagre em sua vida. Ele irá se manifestar de forma real através do socorro de um irmão
quando sequer ele tinha conhecimento da sua necessidade. Ele vai se tornar real quando alguém te visitar no seu momento de enfermidade, de dor, de luto, de uma forma extraordinária, e você vai perceber Jesus naquela pessoa. Ele vai se tornar real para você quando você no secreto orar a Ele. E quando você sair daquele lugar secreto onde só Ele você estava, e você encontrar alguém, e aquelas pessoas trouxerem exatamente a resposta da sua oração, e você vai saber, essa pessoa foi enviada de Jesus, eu orei no secreto, só eu e Ele. Jesus vai se revelar a você de forma real, quando você deixar Ele te usar e falar através de você, para aconselhar vidas, para consolar, para ajudar os necessitados. Sim, quando você for a resposta de oração daquele que fez no secreto. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Sabe quando você ora no secreto e ninguém sabe, é só você e Deus, e você fala com Deus, Senhor, eu estou tal, e aí de repente você sai, aí vem alguém e te dá aquela resposta que só você e Deus, isso é maravilhoso, e você fala, Deus, quanto o Senhor é real para mim. A minha esposa sabe, eu falo isso. Filhos de Deus não fica pedindo nada. Filhos de Deus ora no secreto, chora no secreto, e aí Deus levanta pessoas para ir lá e prover aquilo que Ele precisa. Eu desejo que esta série, Deus e seu reino, não produza somente em você conhecimento bíblico e teológico a respeito de Jesus e de seu reino, mas que leve você a encontros reais com Jesus. Eu desejo que o reino dele seja desnudado e experimentado por você. Eu quero orar agora. Quero convidar você a fechar os olhos. Eu quero orar para que você possa ter experiências reais com Jesus. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Jesus é pessoa viva. O Espírito dele se move entre nós. Quer ter comunhão com você verdadeira e real. Eu quero orar para que Jesus, o Logos, essa força poderosa que criou os céus, que criou a terra, que nos criou, seja verdadeiramente Emanuel para você, o Deus com você. Eu quero orar por você que sentiu hoje que Deus falou com você e que te tocou na sua alma através dessa mensagem. Que você se sentiu desafiado e quem sabe no seu coração você está falando agora, Senhor, eu quero discernir a sua presença na minha história. Eu quero ouvir tua voz de forma real na minha história. Eu quero orar por você que deseja ter esse discernimento para identificar Cristo na sua história, em meio ao barulho da sua própria alma, em meio ao barulho do mundo. Mas eu quero orar por você que está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é real, e eu quero ter esse encontro real. Eu quero ter, como disse Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.